A questão é, óbvio, no âmbito pessoal, eu não posso dizer o que ele faz. Isso. Aí, quando o Fred andou falando dele esses dias, né? O Fred foi fazer um comentário e eu acho que não foi pertinente, né? Às vezes tem que, repito, se colocar do outro lado e imaginar a situação da pessoa antes de fazer qualquer tipo de comentário. Né? E o Neymar rebateu, né? Achei até... Não esperava que o Neymar fosse rebater o comentário. Ele gosta, o Neymar... O Neymar tem uma personalidade muito forte, cara. Assim, você conhece bem ele, né? Dentro e fora de campo. Né? Então, assim, eu acho que fora de campo... A vida é dele, ele toma as decisões dele, ele sabe o que ele gosta, o que ele faz. E dentro de campo ele é uma inspiração, né? E ele inspira não só os jogadores, mas ele inspira também uma juventude muito grande, né? A gente viu de perto o que era a molecada imitando o moicano do Neymar no tempo do Santos. Né? A quantidade de camisetas do Al Hilal que tem em circulação no Brasil, você anda pela rua, tanto de camisa de um clube que você nunca imaginou que ia ver na vida, como circulando foi no PSG, aqui no Brasil. como foi no Barcelona. Exatamente. Então, assim, eu acho que a personalidade do Neymar ela é muito importante pra gente, independente da posição que ele vai adotar dentro de campo na seleção brasileira. Primeiro porque ele vai trazer força, ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer segurança. Então imagina você dentro de campo jogando com o Neymar, sabendo que ele tá focado querendo ganhar uma Copa do Mundo. Meu Deus, você tá super seguro, você se sente muito bem. Porque ele é o cara que faz a diferença, né, cara? Ainda Tem mais uma Copa pra ele. Aí nós precisamos ganhar essa Copa, velho. Só que por um outro lado Cadê ele e o Gabigol lá, pô? Só que por outro lado tem a questão de caçarem ele, né? O Neymar é realmente um cara caçado dentro de campo, todo mundo e sabe fora disso. de campo também, né? Porque ele não pode fazer nada que... Exatamente. Mas a vida de famoso é assim, pô. Mas não é só a questão de ser vida de famoso. Imagina você ter uma qualidade, ter um dom, ter uma habilidade, né? E ter que jogar contra, sabe, os principais zagueiros do mundo, ter que se cuidar durante 15 anos para não ter lesão, né? E aí começar a ter várias lesões e não poder fazer aquilo que você ama. E aí entrar na rede social, ver milhões de pessoas que não sabem do seu cotidiano, dos seus bastidores, falando sobre você, falando sobre o que você faz, que é o caso do Fred, né? Que não sabe o que realmente está acontecendo no entorno. Então, assim, é uma dinâmica que são poucas pessoas que sabem lidar, né? E ele lida muito bem, na minha visão, porque qualquer pessoa com um mínimo de despreparo perderia qualquer estribeira ali, não saberia lidar com a pressão que ele recebe. Tá? Então, eu acho que toda essa experiência é que faz falta no final do dia. O futebol dele, pelo amor de Deus. Nem vamos ver como ele vai voltar, né? Fica essa incógnita aí. A gente torce pro Neymar voltar bem, né? Ganhar a Copa volta pro Brasil. Vem jogando no Flamengo. Sou corintiano, hein? Eu sei que pro Corinthians você não vem. Mas, pô, embora se viesse pro Corinthians, aí você ia ver. Aí você ia ver. Aí você ia ver, meu amigo. Mas olha, eu vou te falar uma outra coisa. O Júnior falou bem. Uma coisa que eu acho que a seleção precisa também é da experiência do Lucas. Sabe? Eu concordo plenamente. O Lucas, ele tá numa fase espetacular, sabe? E ele é um cara que sabe conduzir muito bem o meio de campo, sabe? Ele sabe trabalhar bem a bola, ele tem uma visão de jogo, ele tem velocidade, ele tem explosão, né? Então, assim, é um cara que já jogou em grandes times, sabe como funciona a dinâmica do futebol europeu, sabe ser decisivo, né? Conhece o adversário. Exatamente. Então, assim, e sabe a malícia do futebol, né? E é isso que a gente tá precisando. A gente tá precisando de jogador que entende a malícia do futebol. O time é muito jovem, a seleção é jovem. Sim. Por mais que tenha alguns jogadores mais velhos jogando nas principais ligas europeias, mas você vê que são jogadores ainda pouco experientes com situações extra-campo. Isso. Para lidar com todo o ambiente que envolve a seleção. Aí eu gosto de ver jogador que joga no Brasil na seleção. O torcedor de São Paulo assiste o jogo se o Lucas jogar. É verdade. Entendeu? Hoje em dia, a galera não tá vendo o jogo do Brasil. Mas, cara. ó, com todo não respeito. Tá vendo. Brasil e Uruguai eu não assisti. Não, com todo Se respeito. eu tenho qualquer outra coisa pra fazer, eu não vejo. Não paro. O jogo do Corinthians eu paro. O jogo do Corinthians pode estar acontecendo qualquer coisa. Corinthians e Araçatuba. Da seleção, não. Se eu tô em casa, tem o jogo do Brasil, tá bom, vou ver. Se eu tenho que ir na farmácia, eu não deixo ir na farmácia. Mas com todo respeito ao Paquetá, por exemplo, quem joga mais bola, o Lucas ou o Paquetá, velho? Não dá, né, velho, pra comparar o Lucas com o Paquetá. Paquetá na seleção, o Lucas não tem oportunidade na minha visão. Mas o Lucas né, até foi convocado agora. Eu acho que cabe os dois, e bem, sabe? Você acha? Aí eu tiraria o Paquetá e colocaria o Lucas, viu, Gino? Eu faria isso se fosse treinador.
Eu sou mais o Lucas. O Lucas precisa ter o espaço adequado, né? Não ir para uma convocação e jogar. É 15 minutos. aleatório, jogar, né? você Chama jogar. um dia, depois não Você chama entra mais. 5 minutos, fica no É, banco, entra 5 É minutos. muito difícil você conseguir se ajustar em campo, tendo difícil. poucos minutos em campo. O Neymar e o Dorival estão resolvidos daquela briga do passado lá, será? Ficou alguma Com rusga? certeza. O Dorival é um cara muito pacífico. Bonzinho pra né? caramba também, Dorival. Ele é né? pacífico, não é um cara que vai guardar mágoa. O Dorival é um Ah, cara. não sei, treinador de O futebol. Dorival. Esses caras são rancorosos, O viu, meu? Dorival, cara, ele é um cara. Aonde ele chega, ele estabiliza o ambiente. Isso é verdade, isso todo mundo fala. O Dorival é fantástico como pessoa, é um cara disciplinador. E foi o único que conseguiu fazer jogar Pedro e Gabigol Isso. até hoje. Pô, ele E foi o pro cara... Flamengo, ele foi pro Isso. Flamengo, ele ajustou o time do Ajustou. Flamengo. Não, e o cara ganha a Copa do Brasil, a Ele foi pro Libertadores São Paulo. e é mandado embora. E aí os caras põem Vitor Pereira lá. Aí Aí é bravo, hein, velho? depois ele foi Fala pro São a verdade, Paulo, né? ajustou o time do São Paulo. E o cara, ele não dá pra criticar o Não, cara ele desse, né? é bom pra caramba, velho. Agora, óbvio também, ele também vive um momento de instabilidade na seleção que reflete no trabalho dele, né? Porque quando você tem a torcida te apoiando é uma coisa, você ganha moral, não só elenco, como treinador também. Agora, você ter boa parte contra, é o que você falou, você não vai ver o jogo da seleção hoje porque não tá te empolgando. Veja, você viu lá em Salvador, lá do estádio, lá, Tudo tinha vazio. Mas aí foi um velho. erro técnico, né? Porque os caras cobraram o ingresso que não é, R$400. não é compatível com a população. Tá louco. Entendeu? Você vai Quem vai pagar pagar isso aí? R$400? Eu não pago de jeito nenhum, tá louco. Ah, Pra ver o Brasil? Pelo amor de Deus. Pra ver o Ô, Paquetá? Júnior, por que o Gabigol não foi pra Copa? Agora vem. Essa eu quero saber. Essa é uma Essa boa você pergunta, sabe. né? Por que o Gabigol não foi pra Copa do Mundo? O Júnior se segura, se ele pudesse falar, rapaz. que ele tem Não, eu vontade. acho que, óbvio, tem uma liderança na seleção que é o treinador. Aí Ah. Marquinhos batendo pênalti contra o Croácia. Tem uma liderança que é o treinador. E o Gabriel nunca teve nas preferências do treinador que estava na seleção. Ele não Então, bate com. Ele não bate, Ó, o treinador não mas gosta dele. não é que sei. não gosta. Ele não tá na preferência. O Gabriel tem a personalidade Não, forte. eu gosto do Gabigol pra caralho. Gabriel, ele fala. O Gabriel tem a personalidade forte. E ele falou: ó, o técnico Ele se me posiciona, ferrou. entende? Isso Não? é bom. E Ele o falou. o fato dele ter essa personalidade e falar certas coisas, e se posicionar em campo, isso perturba alguns treinadores. Tem treinador que não gosta. Prefere ter o rebanho debaixo do... Entende? Então o Gabriel, ele é fora da caixa e ele incomoda muito o treinador. com Mas isso. fica com os ruins lá embaixo do Fica lá. pano e perde. Com o Richardson Entendeu? Pombo, com todo respeito ao Richardson. O